Em 1996, a Legião Urbana lançou o último disco com Renato Russo ainda vivo, A Tempestade ou o Livro dos Dias. A gente vai falar hoje da história desse disco, baseados principalmente em 3 curiosidades. Fica ligado aqui com a gente e aproveitando, se você gostar do nosso programa, se inscreve aqui no nosso canal, entra nos comentários e coloque aqui qual o próximo disco ou banda que você gostaria de ver aqui no nosso próximo episódio, legal? Esse disco foi lançado então em 1996, foi o último disco com o Renato Russo ainda vivo e a gente vai contar 3 curiosidades sobre eles. Vamos para a primeira? Vamos lá! A Tempestade era para ser um disco duplo? Primeira curiosidade da Tempestade, era para ser um disco duplo. Sim, seria A Tempestade, o disco 1, e o Livro dos Dias, o disco 2. Essa ideia de fazer um disco duplo já vinha lá de trás da Legião Urbana, desde o segundo disco, o Legião Urbana 2, que seriam 2 discos também, um álbum duplo lá em 86, mas a ideia acabou abortada por questões financeiras. Ficaria inviável praticamente financeiramente. Foi essa a análise da gravadora e da banda também, por isso não foi lançado como um disco duplo, assim como A Tempestade, o Livro dos Dias, também acabou sendo compilado em apenas um CD na época ali, em 1996, por questões financeiras. Essa foi a análise tanto da banda quanto da gravadora. Principalmente Renato Russo não gostou da ideia e eles acabaram então abortando, e muito das sobras deste LP foram então lançadas num disco póstumo depois da morte de Renato Russo, chamado Uma Outra Estação. Vamos ver a capa dele aqui, vamos ver a foto da capa dele aqui. Uma Outra Estação foi lançado juntamente com as sobras deste disco aqui e de alguns outros também anteriores. Aí a capa do álbum Uma Outra Estação, lançado depois da morte do Renato Russo. Legal, né? Esse foi o 7º disco de estúdio da Legião Urbana, e somados aos outros 2 solos do Renato Russo, ele fez então em vida, ele lançou 9 discos. Foram 9 discos do Renato Russo em vida, de 85 até 96, quando ele faleceu. O último, esse aqui, A Tempestade ou o Livro dos Dias. Neste disco também entrou uma música que Renato Russo fez para Cássia Eller. Vamos para a segunda curiosidade do disco. Uma das músicas foi composta por Renato Russo em 93 para Cássia Eller, e a gravação dela, a demotape, que ele mostrou a música para ela, né, entrou nesse disco. A música é 1º de Julho. Ele compôs para Cássia em 93, quando ela estava grávida do Chicão, o seu filho Chico, hoje um grande compositor e cantor também. Ela estava grávida e o Renato compôs para ela uma música linda. Foi uma das mais bonitas, na minha opinião, no disco. E a demotape entrou no disco. A voz do Renato ainda está muito preservada. Eu acho que essa gravação, por ser alguns anos antes da gravação do disco, quando ele está já abalado, né, prejudicado muito a voz também pela questão da AIDS que ele tinha contraído, essa música é uma das que ele está ainda com a voz mais em forma. E outras músicas do disco, apesar da voz debilitada, do estado físico dele debilitado, são muito bonitas. A interpretação dele também é muito bonita. Temos aqui também uma composição dele com a Marisa Monte, a Soul Parsifal, que é uma música que tocou muito na rádio, além de 1º de Julho. Também tocou na rádio a música, vamos lá, 16,
que é um rockão desses que ele conta uma super história, né, daquelas tipo Faroeste Caboclo. É muito legal, é uma história do garoto João Roberto, né, que resolve entrar num racha ali e com a cabeça abalada por uma grande paixão, ele acaba indo por outros caminhos, aí não vou contar para não dar spoiler. Se você não conhece, ouve, que é linda. 16 é sensacional. E tem também, além de 1º de julho, tem a música que é muito bonita, que ele conta uma história muito dele mesmo, que é a Via Láctea. A Via Láctea também é muito bonita. Os primeiros versos dela, que também tocou muito na rádio na época: quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Renato Russo fazendo super presença aqui nesse último álbum de despedida dele. Vamos para a terceira e última curiosidade? O último desejo do Renato Russo. Terceira curiosidade desse disco. O Renato estava já com a voz muito debilitada. Ele gravou as vozes guia, que a gente chama no estúdio, né, que as gravadoras chamam, que é a primeira vez que você coloca ali a voz como uma guia mesmo, para colocar todas as instrumentações, todas as primeiras bases da música e depois você ir complementando. Depois você grava novamente, o cantor volta para o estúdio e grava novamente a última voz por cima dessa guia. Só que o Renato estava tão debilitado por causa da AIDS que não foi possível, ele não voltou para o estúdio. Então ele ele acabava acompanhando por telefone, ligava praticamente todos os dias, todas as noites, e conversava com o Dado Villa-Lobos, que é um dos produtores do LP, né? O guitarrista da Legião Urbana. Então a voz dele acabou ficando dessa forma primitiva no disco, o que deu um caráter também muito, muito autêntico, muito genuíno, que marcou muito esse disco. Pois é, o Renato, menos de um mês depois do lançamento deste CD em 1996, ele faleceu e, conforme o pedido dele em vida, a família cremou, né, o corpo dele foi cremado e as cinzas foram jogadas no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, um lugar lindo, né, um lugar maravilhoso. Renato Russo, como eu já falei, deixou a sua marca no rock brasileiro com a sua pitada de rebeldia, suavidade e poesia ao mesmo tempo. Tanto que a gente está aqui 27 anos depois do falecimento dele, falando da obra e da linda música que ele nos deixou por aqui. E que vai ficar por várias gerações, com certeza.